Oi, pessoal. Nessa lição, a gente vai fazer mais algumas aplicações do problema de Sturm-Liouville que a gente pode utilizar em alguns casos especiais, tá? Esses casos vão ser bem importantes para a gente e com esses resultados que a gente vai obter agora, vocês vão poder calcular a fórmula de Rodrigues por uma grande classe de soluções, tá? Ou de autofunções do seu problema de Sturm-Liouville, tá? Bom, a gente primeiro vai escrever o nosso problema, né? Nesse caso aqui, a gente quer um subconjunto que é dado por, que nosso operador diferencial L vai ser dado por, né, L aplicado a Y, vai ser igual a P0, Y duas linhas, mais P1, Y, mais lambda Y, tá? E a gente quer encontrar isso aqui igual a zero, tá? Ou seja, a gente quer encontrar... Deixa eu botar do jeito mais compatível que a gente estava vendo antes. A gente está querendo estudar esse operador L, né? E a gente vai querer encontrar o caso que você tem as autofunções aqui. Certo? Aqui eu troquei o sinal do lambda em relação ao anterior, mas isso não vai ser importante para a gente, certo? Bom, a gente vai querer encontrar essa solução nas situações em que P0 ele é no máximo um polinômio de ordem 2. Então, ele vai ser uma coisa assim, alfa 0 mais beta 0, x mais gama 0, x quadrado sobre 2. E o nosso P1 vai ser um outro coeficiente alfa 1 mais beta 1, que é o coeficiente x. Então, esses caras aqui, eles são polinômios de ordem 2, e esse cara aqui é um polinômio de ordem 1, certo? Até 2 até 1, certo? Nesses casos, a gente vai mostrar que a gente consegue encontrar uma solução para esse problema, que vocês já viram que é possível sempre encontrar a solução para esse problema usando o método de Frobenius, tá? Nesse caso agora, a gente vai encontrar uma classe mais restrita de soluções, ou seja, não é uma solução tão ampla quanto a de Frobenius, que a de Frobenius garante que você sempre tem toda a classe geral de soluções, é uma solução mais restrita, mas que é conveniente para várias situações, certo? Essa conta, pessoal, eu passei alguns dias para conseguir deixar ela palatável para vocês, tá? Porque quando você vê fórmula de Rodrigues, sempre parece uma coisa muito mágica. E eu tentei encontrar a intuição física e matemática por trás. Falta uma linha. Física e matemática por trás dessas fórmulas para que vocês possam absorver bem e entender o que está acontecendo, certo? Então aqui, esse operador ele tem umas características, esse problema aqui tem uma característica interessante. Quando você impõe que esse cara é o polinômio de ordem 2, esse cara é o polinômio de ordem 1, se você diferencia essa expressão aqui n vezes, você continua, né, com uma equação diferencial, digamos, de segunda ordem para uma certa função. O que eu quero dizer com isso? Você pega aqui P0, y duas linhas, mais P1, y', mais, vou botar compatível com o que eu fiz aqui, menos lambda y igual a zero. Se eu diferenciar, olha, esse cara aqui é uma constante. Então, quando eu diferenciar isso aqui, vai ficar assim, ó, P0, linha, y, duas linhas, mais P0, y, três linhas, mais P1, linha, y, linha, mais P1, y, duas linhas, menos lambda, y, linha. Tá? Se eu chamar agora y' de g, então isso aqui vai ficar o seguinte, P0, g duas linhas, tá? Agora eu tenho o derivado da segunda vai estar aqui, então isso vai ficar assim, mais P0, linha, mais P1, isso aqui tudo, g', menos, vou botar um mais aqui, aqui eu vou ter P1, linha, menos lambda, tá? É G igual a zero. Então, tá vendo, olha, tá parecendo que meu problema não mudou muito. Esse cara continua sendo um polinômio de ordem 1, esse cara continua sendo o mesmo polinômio de ordem 2, e esse cara aqui, como é derivado do polinômio de ordem 1, ele vira um polinômio de ordem 0, ou seja, uma constante. Então, isso aqui é uma constante. Então, você vê que derivar essas expressões aqui, ela não muda a forma
a estrutura das equações, tá? Então, é natural que eu possa tentar encontrar soluções diferenciando polinômios de P0 e P1, certo? Então, bom, a gente vai fazer isso justamente para encontrar uma solução explícita, tá? Para esse problema. Bom, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, é isso aqui. Então tá. Lembrando agora que a gente precisa de um certo W especial, que é o W que satisfaz WP0' igual a WP1 para encontrar operadores autoadjuntos, certo? Então, você vê que aqui, ó, olha a estrutura que a gente tem. Um cara diferenciado, ele vai ser igual a uma coisa parecida com ele, só com W na frente, tá? Se nós multiplicarmos essa expressão, essa equação diferencial aqui por W, a gente pode reescrever assim, né? Fica P0W Y linha menos lambda y igual a zero, certo? Então parece que esse nosso P0W, ele tem um papel similar à própria solução, tá? Então, por exemplo, se eu pego essa primeira expressão aqui, nossa, e multiplico ela por P0, eu vou ter uma coisa assim. WP0 linha é igual a WP0 P1. Olha aqui, eu tenho uma coisa derivada uma vez, ela derivada uma vez menos, vezes P1, certo? E aqui eu tenho um P0. Acabei de multiplicar por P0, tá? Olha aqui, isso aqui está com cara dessa estrutura. Ó. Eu tenho uma coisa aqui, uma coisa derivada uma vez menos, eu tenho um P1 e eu tenho um P0 aqui. Aqui a gente tem o problema do sinal, né? O P1 está aparecendo positivo no lado direito, ou seja, negativo aqui. Mas a gente não vai se preocupar com isso no momento, tá? Então, veja, a gente aqui não tem uma solução ainda nessa equação diferencial, porque por mais que isso aqui tenha uma cara parecida, não é ainda a solução, certo? Mas a gente sabe que se a gente diferenciar, da mesma forma que a gente diferenciou essa expressão aqui e obteve uma expressão diferente para G, a gente pode tentar diferenciar essa expressão aqui M vezes, tá? Primeiro, a gente pode aumentar a nossa liberdade aqui, multiplicando esse cara por um certo P0 elevado a n menos 1, por exemplo. Tá? Então, ó, P0, né, eu multipliquei só por P0 para obter essa expressão aqui. Certo? Vamos dizer que eu multiplico agora por P0 n menos 1. Então, eu tenho assim, W, P0, linha, P0, n menos 1. Veja, o que eu quero aqui é acrescentar liberdade, tá? Para que eu possa manipular essa liberdade, ou seja, essa potência n, né, e outras liberdades que eu vou adicionar, para ver se eu consigo chegar na equação diferencial. Então, em vez de eu resolver minha equação diferencial, eu estou partindo de uma condição que eu tenho para W e estou tentando construir de baixo para cima a solução saindo da expressão e chegando na equação diferencial, tá, pessoal? Essa é a ideia desse tipo de solução aqui. Então, eu simplesmente multipliquei por Pn menos 1, aqui eu vou ter esse cara que vai ser W P0 elevado a N P1. Tá? Bom, eu posso deixar esse P0 quietinho aqui, e eu vou escrever esse cara com uma derivada total, P0N, derivada uma vez, tá? Menos a derivada toda aqui, vai ser N menos 1, aí esse Pn aqui vai ficar Pn menos 2, mas eu tenho dois caras aqui, então fica a mesma coisa, fica W P0 elevado a N P0 linha. E vai ser igual a W P0N, tá? Eu vou até circular esse cara aqui, P1. Então veja, reescrevendo esse cara aqui, eu tenho aqui P0, aí eu tenho W P0 N linha, vai ser igual a W P0 N P1 mais N menos 1 P0 linha. Tá? Então veja, a gente está se aproximando de uma coisa um pouco melhor. Novamente, aqui a gente tem a estrutura que a gente queria, um cara,
a derivada dele, assim, um cara, a derivada dele, certo? Esse cara multiplicado por P1, esse cara multiplicado por P0. A gente vai ignorar o sinal por enquanto, que a gente vai deixar para corrigir no fim, certo? E você tem um termo extra aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou diferenciar esse cara aqui, tá? M mais uma vez, tá? Por que M mais 1? Quando eu diferenciar esse lado aqui, por esse cara ser um polinômio de segunda ordem, eu vou ter no máximo duas derivadas atuando nele, porque a terceira derivada seria zero, certo? Então, se eu derivar M mais uma vez, tá? Aqui é N de nariz. Então, eu já tenho uma derivada, sendo M mais 1, eu tenho um total de derivadas atuando ali de M mais 2, tá? E o termo com menor derivada aqui vai ser o termo de W, P0N, derivado M vezes, tá? Então, isso é só uma simplificação, tá? Eu poderia escolher esse M como qualquer outro número inteiro e depois o meu problema simplesmente ia mudar um pouco mais para frente. Mas eu sei que é mais conveniente fazer essa escolha, tá? Então, veja, quando eu diferenciar esse cara aqui, M vezes, M mais uma vez, o que vai acontecer é que eu tenho a regra de Leibniz sendo aplicada aqui. Então, a derivada uma vez tem a derivada desse vezes esse, a derivada desse vezes esse. Derivou duas vezes, vai ter a derivada segunda desse, mais duas vezes a derivada desse vezes esse, mais a derivada segunda desse. E assim por diante. É fácil, vocês podem fazer essa conta, ver que o fator numérico que vai ter aqui na frente é o fator binomial, tá? Então, quando você deriva quando você deriva m vezes e duas derivadas vêm para cá, você tem que esse cara aqui é o fator binomial 2n, tá? É igualzinho você pegar o fator binomial vem justamente da expansão de um a mais b elevado a n, tá? Então, você pode ver que esse cara aqui, no caso, vai ser n menos 1 sobre 2, tá? Como eu derivei m mais uma vez, então isso aqui vai ficar m mais 1 vezes m sobre 2, certo? Então, ó, isso aqui vai ficar m multiplica m mais 1 sobre 2, que é o termo que tem duas derivadas no P0. Tá? Se tem duas derivadas no P0, então sobrou m menos 1 aqui. Mas eu já tinha uma derivada, então vai ficar w P0n. Aí eu vou usar esse símbolo aqui. Quando eu botar um índice entre parênteses, ele significa m derivadas, tá? Então eu tenho esse cara aqui, derivado m vezes. Eu vou ter o termo que esse cara aqui foi derivado uma vez só, tá? O fator binomial vai ser o fator binomial 1n, que vai ser simplesmente n, tá? Como são m mais uma vez, então aqui fica m mais 1, tá? P0, derivado uma vez, e agora eu vou ter o quê? W, P0, elevado a n, derivado m vezes. E aí, para já indicar o que eu quero fazer, eu vou botar a última derivada, eu vou botar aqui fora. Eu poderia ter escrito m mais 1 aqui, tá? Mas eu vou simplesmente escrever assim, porque já leva a intuição do que eu quero, certo? E tem o termo que as m mais uma derivadas vêm para esse termo aqui. Esse termo vai ser P0, W, P0 elevado a n, tá? Derivado m vezes, derivado duas vezes. Tá? Agora, a gente vai fazer essa mesma brincadeira no lado direito. Tá? Só que tem que prestar atenção, porque agora no lado direito, esse cara aqui é um polinômio de ordem 1. Porque esse cara é um polinômio de ordem 1, e esse cara é um polinômio de ordem 0 derivado uma vez. Então aqui é um polinômio de ordem 1. Então esse cara ele só aceita uma derivada. Segunda derivada já dá 0. Então, quando eu fizer derivar esse lado direito m mais uma vez, eu vou ter, primeiro, o termo que as derivadas vêm todas para cá. Então vai ser W, P0, N, M, N mais 1, né, mas eu vou deixar assim, explícito, tá? Vezes P0, P1 mais N menos 1, P0, mais, agora o termo que a derivada vem aqui. Veja, o fator binomial aqui vai ser M mais 1 também, tá? Então a gente vai ter M mais 1, a gente vai ter agora, em vez de ter m mais uma derivada, é só m, então isso aqui vai ficar simplesmente W, P0,
N, M vezes, tá? E aqui a derivada atua uma vez. Então, vai ficar P1' mais N menos 1, P0, duas linhas, né? Que é a derivada que falta uma linha. Que é a derivada desse pedaço aqui. Deixa eu só ver se eu não errei aqui. Não, tá aqui a derivada. Né? A derivada desse polinômio de ordem 1. Isso aqui vai ser um polinômio de ordem 0, que é uma constante. Certo, pessoal? Então vocês veem que, olha, tá tudo em termos dessa quantidade aqui, ó. Ele aparece aqui derivado uma vez, ele aparece aqui derivado duas vezes. Ele aparece aqui derivado uma vez, ele aparece aqui derivado 0 vezes. Tá? Então, aquilo que eu tinha falado para vocês, a gente percebe que essas equações nesse formato aqui, ela tem essa característica, eu posso derivar elas n vezes, tá? E obter sempre uma equação de diferencial de segunda ordem para um certo termo, que no caso eu chamei o y' de g, tá? Aqui eu estou construindo uma coisa mais complicada. Vocês poderiam começar, em vez de começar essa expressão derivando a nossa condição de W, em vez de você começar derivando esse cara aqui, você poderia simplesmente derivar P0, mas você ia ver que o termo que vai aparecer de uma ordem a menos, uma derivada a menos, não vai ser P1, vai ser P0', certo? E aí o P0' não é o que aparece. Você quer, na sua equação diferencial que você quer chegar, ela tem um P1 aqui, tá? E não P0', certo? Então, por isso que a gente usa convenientemente o nosso W, certo? Porque é o W vezes P0 que dá um P1 aqui. E a gente viu que multiplicando esse cara por uma potência qualquer de P0, permanece essa estrutura, aparecendo um termo adicional, tá? Bom, então agora a gente está com a nossa equação, ela está em uma certa estrutura um pouco mais interessante. Para deixar tudo mais claro, eu vou chamar esse cara aqui de Z. Tá? E vou colecionar todos os termos. Então eu tenho aqui, ó, esse primeiro aqui é o termo de derivada segunda, é o único de derivada segunda que tem, que era outra característica que a gente via, né? O termo de derivada maior, ele sempre fica com P0 multiplicando ele, porque as derivadas todas atuaram nele, então o P0 não foi multiplicado. Então, aquele primeiro pedaço da estrutura da equação diferencial já vem, tá? Então aqui vai ser P0, Z, duas linhas, tá? Agora vamos pegar os caras que estão derivados uma vez. A gente tem esse pedaço aqui, tá? E a gente tem esse pedaço aqui. Então vamos lá. Mais M mais 1, P0', menos P1 mais N menos 1, P0', tá? Z'. E agora vai sobrar os termos que não estão derivados nenhuma vez. Os termos que não têm derivada nenhuma vez são esse cara aqui e esse último aqui. Então isso aqui vai ficar assim. Mais. Veja, eu tenho M mais 1 aqui e eu tenho M mais 1 aqui. Eu vou botar em evidência, tá? M mais 1. Então aqui vai ficar assim. M sobre 2, P0, duas linhas. Tá? E aqui eu vou ter menos P1' mais N menos 1, P0, duas linhas. Deixa eu ver. Faltou aqui. Z, isso tudo igual a zero. Então veja, a gente está com uma estrutura bem próxima do que a gente está querendo, né? A gente já tem um termo aqui, P0, Z, duas linhas. A gente já tem o Z' e tem um P1 aqui, tá com o sinal errado, como eu estava falando para vocês, tá? E olha o que sobrou. Por mais que seja complicado, que tenha P0, duas linhas aqui, todos esses termos aqui, eles são constantes. Porque o P0 é um polinômio de segunda ordem, então a derivada segunda dele é uma constante. Né? O P1 é um polinômio de primeira ordem, a derivada primeira dele é uma constante. E aqui o P0, de novo, derivada segunda. Então, aqui, tudo que aparece aqui é uma constante só. Tá? Então, a gente já está com quase a cara que a gente quer. Porém, o que acontece aqui é que está aparecendo menos P1. Agora a gente tem que lidar com esse problema, certo? Bom, antes da gente lidar explicitamente com esse problema, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma olhada como que a gente pode relacionar as derivadas de P1 e P0 com W, tá? Deixa eu pegar mais uma página aqui. Então, vou pegar na minha colinha aqui o que eu fiz. Então, veja. Você sabe que
P0, W, linha, é igual a P1, W. A gente pode reescrever isso aqui, super simples, da seguinte forma. P0, W' sobre W, igual a P1 menos P0. E se vocês forem reparar, P1 menos P0' é uma expressão que aparece aqui em alguns pedaços. Tá vendo? Eu tenho um P1, eu tenho menos um P0', tá? Então, eu tenho essas expressões aparecendo aqui no meio, eu posso usá-las para reescrever tudo em termos do W. Tá? Bom, eu tenho P1 menos P0', eu posso também, deixa eu ver, derivar essa expressão aqui, tá? E eu vou obter o seguinte, isso vai ser P0', W' sobre W, mais P0, W duas linhas sobre W, menos P0, W' ao quadrado sobre W quadrado. Tá? Isso aqui vai ser aquela outra expressão que também está aparecendo para a gente. Ó. P1' menos P0, duas linhas. Tá? Ou seja, eu quero relacionar esses W's com coisas simples, tipo essa constante aqui. Né? Bom, a gente ainda pode simplificar um pouco mais isso aqui. Eu posso pegar agora o meu P0' e usar essa expressão para reescrever ele. Tá? Então, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? O meu P0' eu posso escrever como sendo P1 menos, eu estou usando essa expressão aqui, tá? P0' vai ser P1 menos P0 W' sobre W. Isso aqui tudo tem que multiplicar W' sobre W, mais P0 W duas linhas sobre W, menos P0 W' ao quadrado sobre W ao quadrado. Tudo isso aqui é P1 menos P0, duas linhas, tá? Então, ó, finalmente, a gente pode juntar esses resultados na seguinte forma. Eu vou pegar esses termos, esse termo aqui, que vai dar o W' sobre W ao quadrado, que está igual a esse cara aqui, vai ficar um fator de 2. Então, isso vai ficar assim, ó. P1 W' sobre W, mais P0 W, duas linhas sobre W, menos 2P0 W' ao quadrado sobre W quadrado. Isso aqui tudo vai ser P1' menos P0. Duas linhas. Tá? Então, essas expressões aqui são auxiliares, porque a gente tem que identificar expressões longas e complicadas na nossa equação diferencial, tá? E isso aqui vai ajudar a gente. Então, vamos lá. Vamos reescrever agora a nossa equação. Então, a gente tinha visto, vai ficar P0, Z, duas linhas, mais, vamos lá, M mais 1, P0, M mais 1, P0, mais P0', né? Melhor pegar da cola, M mais 1, P0', menos P1. Menos P1 mais N menos 1 P0', tá? Isso aqui tudo vezes o nosso Z'. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Tá certo? Agora, M mais 1 que multiplica esse último termo aqui. Então, mais M mais 1 que multiplica M sobre 2 P0, duas linhas. E agora o último terminho, que é simplesmente a derivada daquela diferença. Mais, acho que é menos. Menos P1, duas linhas, mais N menos 1, P0, 1. Aqui só tem uma linha e aqui tem duas. Tá? Isso tudo multiplica Z e isso aqui é igual a zero. Só ver se eu não fiz besteira. O sinal está certo, é menos aqui, ali é menos também.
Então, veja, a gente quer que apareça o nosso P1 aqui, está aparecendo menos P1. Então, vou fazer o mesmo truque que eu fiz numa outra conta agora há pouco, que é somar o P1 e subtrair P1. Tá? Então, vai ficar assim, P0, Z, duas linhas, mais... Aí vamos juntar o M e o N aqui. Ó. Tá vendo que tem o P0 com M mais 1, e eu tenho o menos N P0', né? Então, eu vou pegar aqui, vai ficar assim, M menos N P0'. Eu somo e subtraio o meu P1. Então, eu vou ter aqui mais P1. E agora eu tenho menos... Ó, aqui, tá vendo? Eu tenho mais 1 P0', e aqui eu tenho menos P0'. Então, eu tenho mais 2 P0'. Tá? Então, eu vou ter assim, menos... Eu tenho 2 P1 agora, então vai ficar assim, 2 vezes P1 menos P0'. Tá? Eu só reorganizei. É uma conta simples, vocês podem fazer vocês mesmos. Tá? Eu somei e subtraí porque eu sei o que eu quero que apareça, que é o P1 aqui. Certo? E aqui, Z'. Tá? M mais 1, N sobre 2, P0, duas linhas, menos P1, linha, mais N menos 1, P0, duas linhas. Z igual a 0. Bom, vamos lá. Esse termo aqui, se a gente quiser sumir com ele, é fácil. É só a gente escolher M igual a N. Então já some um termo. Esse termo aqui é um pouco mais complicado, tá? Mas como a gente acabou de ver, P1 menos P0', ele é simplesmente proporcional a isso aqui, ó. P0, W' sobre W. E olha, se eu faço o meu Z proporcional a W, Y, por exemplo, quando eu derivar duas vezes, isso aqui vai ser uma coisa assim, ó. W, duas linhas, vezes Y, mais W' mais duas vezes W', Y', mais WY, duas linhas, tá? Bom, tá vendo que aparece aqui duas vezes W'? É justamente o tipo de termo que está aparecendo aqui, ó. Tá? Então, a gente pode fazer essa substituição e colocar lá. Se nós tentássemos colocar uma outra potência aqui, gama qualquer, o fator numérico não ia ser igual a esse daqui, tá? Porque aqui a gente tem 2W', e esse cara aqui vai ser proporcional a 2W'. Né? Como esse Z duas linhas é multiplicado por P0, tem o termo de P0 aqui. Então vocês vão ver que as coisas vão se ajeitar só para essa escolha aqui. Tá? É uma escolha única que eu posso fazer para que eu consiga remover esse segundo termo aqui. Tá? Se tivesse um termo a mais de P0 aparecendo, eu poderia escolher uma coisa diferente de M menos N. Mas não é o que acontece, tá? Vocês podem fazer a conta mais longa se vocês quiserem, mas eu já vou escolher agora aqui M igual a N e vou sumir com esse termo aqui, certo? Então vamos simplificar aqui mesmo. Tá? Então esse termo aqui vai para 0. Né? Aqui, não sei como é esse aplicativo novo, como é que faz para o M aqui, botar assim. Então vai ficar agora N mais 1, que eu escolhi M igual a N, e aqui é N sobre 2. Tá? Bom, aquele termo foi para 0. Tá? E agora eu tenho essas expressões aqui. Deixa eu reescrever aqui mesmo. P1 menos 2, P1 menos P0', vezes Z'. Então, isso aqui vai ser P1 menos duas vezes P1 menos P0', tá? Esse cara aqui eu já vou escrever como sendo duas vezes P0 W' sobre W, né? Eu estou usando essa expressão que eu circulei aqui, tá? Isso aqui vezes Z', tá? E o resto eu vou deixar do jeito que estava, porque eu acho que a gente não ganha muita coisa. Tá, eu vou simplesmente simplificar aqui, tá? Eu vou botar aqui menos N mais 1, tá? Por quê? Aqui eu tenho N sobre 2 menos, menos N vezes P0. Então eu tenho 1 meio menos 1, então dá menos meio, tá? E o outro termo que sobra também é com sinal negativo, certo?
Quer ver? Tá, tem esse n-1 aqui. Deixa eu ver se eu não fiz bobagem. E o meu P1. Isso. Então, aqui vai ficar assim. Eu já vou tirar esse cara daqui. Eu já botei um sinal de menos, então aqui vai ficar n sobre 2, que já é a combinação desse cara com esse, certo? Isso, tá? E aí vai ficar P0, duas linhas. E aí o que sobra é menos P1 linha, menos P0, duas linhas. Menos P0, duas linhas. Tá? Isso aqui. P0, duas linhas, tá aqui, papapá, pronto. Então a gente já simplificou um bocado o nosso problema. Tá? Vezes z igual a zero. Tá? Agora a gente vai fazer aquela brincadeira. A gente vai substituir o nosso z, vai dizer que z, vou botar aqui, é igual a w vezes y. Tá? Quando nós fizermos isso, a gente vai ter agora os termos com derivada segunda no y. Eu já vou botar aqui de uma vez, e aí vocês fazem a conta se vocês precisarem. Tá? Então, ó, o termo que vai ter derivada segunda vai ser o termo que a derivada segunda atua no y. Tá? Derivada segunda no y vai ser o termo que as duas derivadas daqui do z atuam no y. Então vai ficar assim, w, p0, y, duas linhas. Tá? O termo que atua uma vez só vai ficar assim, mais w, mais p0, w', y'. Tá? E o termo que atua, as duas derivadas no w vai ficar assim. P0, W, duas linhas, Y. Certo? Agora aqui a gente vai ficar assim. P1 menos duas vezes P0, W' sobre W, vezes, agora aqui ó, eu tenho as duas coisas acontecendo. Eu tenho W, Y' mais W' Y. Tá? E por fim, eu tenho aquele último termo lá, N mais 1, aqui vai ser N sobre 2, P0, duas linhas, menos P1, menos P0 linha, todo mundo aqui multiplicando Z igual a zero. Certo? Vamos lá. Olha o que acontece aqui. Esse termo aqui, vezes esse, vai dar esse W corta com esse W, fica menos 2P0W linha, Y linha, que é esse termo aqui, só com um sinal trocado. Então, esse cara corta com essa multiplicação aqui. Tá? Multiplicando o Y', sobra só o P1. Então, agora eu tenho aqui, ó. Então, tá vendo? O meu termo de Y' funcionou já. Eu tenho W, P0, Y, duas linhas, mais... O único termo que multiplica o nosso Y' é o P1 agora. Então, eu vou ter mais, e tem o W, né? Mais W, P1, Y'. Certo? Agora, sobrou esse termo, e vai sobrar agora esses dois termos multiplicando esse aqui. E todos eles vão multiplicar Y, tá? E aqui eu esqueci, eu botei Z, mas na verdade aqui é vezes WY igual a zero, tá? Então vamos agrupar só o que falta. Então vamos lá. Mais P0, W, duas linhas sobre W. Eu estou dividindo e multiplicando, tá? Eu vou dividir e multiplicar aqui, porque eu quero que apareça WY no fim, tá? Então tá. Então esse é o primeiro termo que veio para cá. O próximo termo vai ser mais P1 menos 2P0 W' sobre W, vezes W' sobre W, porque eu multipliquei e dividi, tá? Vezes o Y, vezes o WY que vai estar do lado de fora, certo? Então vou botar aqui um colchete para ficar mais explícito. E aí sobra, né, esse último termo aqui. Menos N mais 1, que multiplica N sobre 2, P0, duas linhas,
menos P1 menos P0, duas linhas, linha, tá? E isso aqui tudo, pessoal, multiplicando W, Y, isso aqui igual a zero. Certo? Agora vocês estão talvez estejam percebendo por que eu fiz aquela continha antes, tá? Olha o que acontece aqui. Eu tenho P0 com W duas linhas sobre W, tá? Eu tenho P0, W duas linhas sobre W. Eu tenho menos duas vezes P0, W' ao quadrado sobre W ao quadrado. W' ao quadrado sobre W ao quadrado, isso. Que é esse outro termo aqui. Tá? E por fim eu tenho P1 W' sobre W, que é P1 W' sobre W. Então toda essa complicação aqui nada mais é do que P1 menos P0, P1' menos P0 duas linhas. Então isso aqui tudo é P1' menos P0 duas linhas. Certo? Então vamos lá. W, P0, Y, duas linhas, mais W, P1, Y', tá? Vamos ver agora o que acontece. Eu tenho N mais 1 vezes N, e eu tenho esse N mais 1 que multiplica esse cara aqui. Tá? Só que é menos. E aqui eu tenho mais, P1 menos P0. Então esse N mais 1 que multiplica menos... Deixa eu ver se eu fiz uma besteira. Aqui é mais, tá, pessoal? Aqui é mais. Só ver onde é que eu errei. Aqui é mais também. Tá? Deixa eu só falar por quê. Ó, quando eu chamei M de N, tá? Esse termo aqui ficou N sobre 2. Aqui eu tenho N, né? E eu tenho um sinal de menos aqui. Eu botei o sinal todo em evidência para cá, tá, pessoal? Depois vocês podem conferir direitinho, vocês vão ver que eu fiz aqui na minha colinha, tá certinho, tá? Então é sinal de mais ali mesmo, tá? Então o mais, então esse mais tá aqui, tá? Depois vocês podem conferir, vocês vão ver que tá certo. Então eu tenho aqui P1 linha menos P0 duas linhas, menos N mais 1 e esse cara aqui. Então o mais 1 vai embora com esse cara daqui. Então fica simples. Fica mais. Então fica agora... cadê você? N, que multiplica P1 linha menos P0 duas linhas. Deu pau no programa. Ali, ele consegue restaurar. Nossa, ainda bem. Tá. P1 linha menos P0 duas linhas. Onde é que eu estava? Ok, aí vai sobrar menos N mais 1 vezes N, que multiplica sobre 2, que multiplica P0 duas linhas. E tudo isso multiplica W, Y igual a 0. Olha que interessante. A gente pode simplesmente dividir por W essa expressão toda e obter aqui P0, Y duas linhas, mais P1, Y linha, mais N que multiplica P1' menos P0 duas linhas, menos N mais 1 sobre 2, P0 duas linhas, que multiplica Y igual a 0. Então veja, a gente conseguiu encontrar uma equação diferencial igual que a gente tinha, só que agora para valores bem particulares dos autovalores. Tá? Ou seja, o meu lambda agora, ele tem que ser essa combinação especial de derivadas primeiras do P1 e derivadas segundas do P0, tá? Que são constantes. Né? Então, o que a gente está mostrando aqui é que, como a gente está construindo um polinômio finito, e veja que esse polinômio aqui eu levei o P0 N vezes. Então, é um polinômio finito, nada mais é do que se você quiser escrever direto em X, um polinômio de ordem N em X. Tá? E, então, esse cara vai ser sempre bem comportado. Ele nunca vai para zero, nunca vai estourar, e nunca vai ser uma coisa complicada, enquanto o seu domínio for um domínio finito, ou seja, entre A e B, né? Lembra do problema de Sturm-Liouville, está dentro de um certo domínio D, e se esse domínio for finito, essas coisas são sempre comportadas. Né? Se vocês já tiverem resolvido o problema da equação de Legendre, por exemplo,
usando o método de Frobenius, vocês vão ver que vocês vão encontrar soluções complicadas, que divergem nos extremos, justamente porque nos extremos você tem a divergência do P0, né, divergência não, o P0 indo a zero, e vocês, na verdade, vão encontrar aquilo lá e vão encontrar, em termos de uma função hipergeométrica, que se por acaso tiver um certo fator proporcional a um certo número inteiro, então você reduz uma série infinita a uma série finita, ou seja, a um polinômio. Tá? Então, o que nós encontramos aqui é que nesses casos, por exemplo, da equação de Legendre, existem escolhas especiais dos autovalores, tá? Que transformam um problema de série infinita, que pode ter divergência, a um problema de funções regulares. Tá? E mantendo a analogia, depois vai ter uma lição só sobre isso. Mantendo a analogia, a gente sabe, por exemplo, que o P0 vai a zero em menos 1 e 1, no caso do polinômio de Legendre. Né? Então, quando a gente lembra lá daquelas condições de contorno que a gente tem que colocar, a gente vai ver que a gente não precisa colocar as condições de contorno que a função vai para zero em menos 1 e 1, porque o P0 já vai. Só que a gente tem que impor que as funções são regulares em menos 1 e 1. E as únicas funções que são regulares em menos 1 e 1 são esses polinômios especiais que têm esses particulares autovalores. Certo? Então, aqui o nosso problema, ele está reduzindo o conjunto de soluções, não colocando as condições de contorno, mas impondo a regularidade dessas funções nesses extremos. Tá? Deixa eu só ver se eu não fiz nenhuma bobagem aqui, ver se o resultado está certo. Tá? Pela minha conta aqui, eu errei o sinal. Errei o sinal. Aqui é menos também, tá, pessoal? Aqui é menos também. E a gente pode botar, na verdade, menos do lado de fora. Certo? Então tá certinho. Tá? E a gente pode lembrar simplesmente que nosso y, se vocês quiserem, podem acompanhar a conta, vocês vão ver que é simplesmente 1 sobre w, w, p0 elevado a n, derivado n vezes. Tá? Então veja, a gente não só obtém a solução, mas a gente já tem a cara explícita da solução, que te dá justamente a fórmula de Rodrigues. Tá? Isso aqui, para qualquer P0 e W, para qualquer problema que satisfaça essas características de ter o P0, polinômio de ordem 2, P1, polinômio de ordem até 1, você já tem de cara a sua fórmula de Rodrigues, certo? E você já consegue resolver o seu problema direto, você já sabe quais são as soluções regulares, você sabe que essas soluções que têm esses autovalores especiais já vão ser bem comportadas nos extremos, por mais que o seu P0 não possa necessariamente ser. Tá? E você já consegue reduzir, calcular isso explicitamente. Tá ok, pessoal? Isso aqui é super importante, porque tem vários problemas aqui que tem fórmula de Rodrigues, e parece que a fórmula de Rodrigues é mágica, né? Enquanto, na verdade, ela pode ser deduzida bem de uma forma direta, um pouco complicada, mas ela pode ser deduzida diretamente. Outra coisa importante de lembrar é que essa fórmula de Rodrigues aqui, ela vale para qualquer quantidade proporcional a isso aqui. Eu posso botar um fator de normalização aqui, nzinho, né, ao meu gosto, né? É claro que os polinômios especiais mais importantes, Legendre, Laguerre e tal, eles já têm uma escolha, né, dessas normalizações que estão apropriadas ali ao tipo de solução que esses problemas, ao tipo de problema que esses caras são solução, né? Mas toma cuidado, porque a gente vai ver, por exemplo, que os polinômios associados de Legendre, que estão intimamente associados com os harmônicos esféricos, eles têm normalizações diferentes dependendo da área dentro da área que você for. Na física, normaliza de um jeito, na biologia não, na química de outro, na matemática de outro, certo? Depende da conveniência, certo? Essa normalização não tem nada de físico, é simplesmente a maneira conveniente de descrever o problema. Tá certo, pessoal? Então, essa aqui foi a terceira lição, sobre teoria de Sturm-Liouville, tá? As próximas, a gente vai ver aplicações direto dessas coisas para método de separação de variáveis e polinômios especiais, funções especiais e polinômios especiais. Ok, pessoal? Até a próxima.